No programa de hoje, eu vou trazer a dica de uma palavra, mas principalmente de uma atitude que vai ser fundamental para que no ano de 2023 você finalmente alcance aquele tão sonhado planejamento de começo de ano que todos nós fazemos, esperando novas conquistas, alcançar metas e resultados todos os anos. No início do ano, a gente faz esse planejamento. Mas quando chega no final do ano, a gente ou esqueceu de todos os nossos planejamentos, ou praticamente não realizamos nenhum desses projetos, dessas ações. E a palavra que eu vou trazer para você é uma palavra simples, mas ela é uma grande dificuldade de muitos brasileiros atualmente. Eu estou falando da palavra não. Pois é, você sabia que existem milhares de pessoas que têm uma chamada síndrome da dificuldade de dizer não? E o que é a dificuldade de dizer não tem a ver com o sucesso e com as realizações que você espera para o ano de 2023? Você pode não perceber, mas são muitas consequências de você não saber dizer não para muitas demandas e situações que acontecem no seu dia a dia. Quantas vezes você, por ter dificuldade ou até mesmo medo de dizer não, deixou de fazer algo que era prioridade para você e foi fazer algo que era prioridade para outras pessoas? Inclusive dificultando, afastando ou até mesmo impedindo você de alcançar as prioridades, as atividades, as ações que você tinha colocado como importante para você. Pois é, pessoal, a dificuldade de dizer não é inclusive tema constante nos consultórios psicológicos. E essa dificuldade pode ser provocada por N fatores, desde problemas como a autoestima, como a carência emocional, a necessidade de agradar os outros, mas muitas vezes falta de prioridade e percepção do que está acontecendo com você. Quando não aprendemos a dizer não, acontece uma série de fatores cognitivos, psicológicos e comportamentais que atrapalham muito a nossa vida, o nosso bem-estar e a satisfação conosco mesmo. Entre elas, nós deixamos de realizar a nossa vontade para realizar a vontade de outros. Segundo ponto importante, acabamos nos afastando do que é prioridade para a gente, seja do ponto de vista do trabalho, da vida pessoal ou da vida amorosa. Terceiro ponto, as pessoas se acostumam com o nosso sim e elas acabam nos procurando mais e mais vezes e sabem que nós vamos dizer sim para as demandas que muitas vezes são necessidades delas e que às vezes essas pessoas nem assumem as suas necessidades, mas sabem que pode contar com você para fazer o que era responsabilidade dela. Terceiro ponto, desgaste nas relações, porque você acaba sendo a única pessoa que cede nas relações. Isso vai trazendo uma insatisfação, um desgaste e uma frustração para você em relação aos seus relacionamentos. Outros dois pontos importantes, como as pessoas se acostumam a sempre ouvir sim da gente, quando a gente diz uma vez não, isso cria um ambiente de desgaste, com a frustração e um comportamento típico daquela pessoa. Isso pode levar com que você fique com medo de magoá-las ou de ser rejeitadas por elas. E, como consequência, você vai dizer sim novamente. E já dá para perceber que você acaba sendo vítima das chantagens emocionais das outras pessoas. E muitas vezes conscientes e até inconscientemente se aproveitam dessa sua dificuldade em dizer não. Isso afeta muito a sua autoconfiança e a sua autoestima, porque cada vez mais você está se afastando daquilo que era importante, daquilo que você tinha construído como prioridade para você. Um outro ponto comum em pessoas que têm dificuldade em dizer não é que normalmente são pessoas mais ansiogênicas, são pessoas mais ansiosas e que ficam muito tempo culminando consigo mesmo ideias e preocupações de autovalores. Se eu dizer não, o que é que as outras pessoas vão pensar de mim? Como elas vão me julgar? Será que eu serei bom o suficiente? Então a gente acaba, pessoas nesse perfil acabam terceirizando a sua avaliação, a sua autoavaliação
para o ambiente externo e não baseado em como ela mesmo se percebe, o quanto ela se sente satisfeita enquanto ela valoriza os seus feitos. Olha que ponto interessante. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas procuram medir como ela se sente, a sua estima e as suas realizações pela opinião do ambiente externo, pelos feedbacks e os retornos do ambiente externo. Isso faz, mais uma vez, que ela se sinta mais preso ao que o mundo espera dela. Mais um ciclo vicioso. Se eu espero muito do retorno do feedback, se esse feedback for favorável, eu reforço ainda mais a necessidade de receber novos feedbacks. Se ele for desfavorável, isso me causa uma grande ansiedade e eu acabo fazendo esforços extras para agradar ainda mais o que as pessoas ao meu redor esperam. Me afastando, normalmente, daquilo que eu esperava, daquilo que eu gostaria de fazer ou das decisões que eu precisava tomar. Outro ponto importante é que muitas vezes as pessoas confundem o dizer não com negar uma ajuda a outras pessoas. Mas muitas vezes a melhor forma de você ajudar outras pessoas é você dizer não, é aquela pessoa assumir as suas responsabilidades. Pois é, não saber dizer não pode ser um problema que você esteja vivendo hoje, mas tenha certeza, muitas e muitas pessoas têm essa dificuldade. E o que fazer para começarmos a aprender a dizer não? Primeiro ponto, a gente precisa estar bem claro para a gente, cognitivo e emocionalmente, que dizer não para as outras pessoas não é estar dizendo não para elas, mas é estar dizendo sim para você. Você então precisa entender que quando você diz não para outra pessoa, você está dizendo sim para você. E isso quer dizer que você está priorizando aquilo que no momento é mais importante, as que é mais importante para você. Outro ponto importante em você deixar de dizer sim e dizer não quando é preciso é que você acaba, olha que interessante, sendo mais respeitado pelas outras pessoas. Parece contrassenso, parece incongruente, mas a partir do momento que você começa a dizer não, focar no que é importante e mostrar à pessoa que você não vai poder fazer aquilo para ela, que você tem algo mais importante, as pessoas vão começar a te respeitar mais. E sabe o que é que vai acontecer? Elas vão começar a procurar você menos vezes para algo que elas sabem que elas mesmas poderiam fazer. É claro que eu não estou dizendo para você ser um egoísta e só fazer as coisas que é importante para você. Eu estou dizendo que você precisa priorizar. E aí vem um ponto importantíssimo para você começar a saber quando dizer não, quando dizer sim. Priorize quais são os objetivos, quais são as atividades, quais são as ações e quais são as condutas que são importantes para você, para aquele planejamento que você fez, para aquela prioridade, para aquela ação que você fez para o ano de 2023. Tudo aquilo que fugir, tenha muita calma, tenha muito cuidado em assumir responsabilidades relacionadas a isso. Pois, no final, a pessoa mais prejudicada vai ser você. É claro que nós estamos falando que algumas pessoas hoje, emocionalmente, não estão com condições, com estruturas psicológicas para dizer não para as outras pessoas, por uma grande dependência emocional. Se este é seu caso, recomendo você procurar um processo psicoterápico para você começar a lidar com essa sua carência emocional, para você começar a aprender a lidar com as exigências do ambiente e com a autossatisfação, com a sua autoimagem e com a sua autovalorização. Fazendo isso no processo terapêutico, você cada vez mais vai se empoderar mais de você, vai saber o que é mais importante para você e vai ser menos abalado pela opinião de terceiros quando você deixa de fazer algo que o outro gostaria de fazer, mas que naquele momento você sabe que não é prioridade, não é importante e nem é saudável para você. Se você hoje não tem condições emocionais de saber dizer não, de focar no que é importante para você, essa dica ela é também importante. Nos próximos programas, nós vamos sempre trazer programas às terças-feiras sobre dicas de como você pode alcançar melhores resultados, seu desenvolvimento e focar no que é importante para você. Próximo programa da próxima terça, nós vamos falar sobre a importância do foco para a sua vida. São duas coisas, duas palavras pequenas, mas que tem muita relação. Saber dizer não e você ter foco no que é importante.
Então, nos vemos na próxima terça, nesse nosso novo quadro sobre desenvolvimento e sucesso pessoal e profissional. Todas as terças aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima terça.